Boa noite, pessoal. Aqui é o canal Dr. Oncala. Hoje, dia de podcast, às terças-feiras, aqui no Insta. E quarta e quinta no canal do YouTube. Nessa semana, nós falamos muito sobre relacionamentos tóxicos, né? E hoje nós vamos trazer ainda o mesmo tema. Aperte os aviãozinhos, chame seus amigos, entre também no meu canal do YouTube, Dr. Oncala Simone, se inscrevam, ativem o sininho para saber, né, quais são as novidades do tema da semana, tá? E hoje o nosso tema é sobrevivente de um narcisista. E a nossa convidada é Adriana Lira. E eu vou dar uma introdução, já que sou neuropsicóloga e fiz o doutorado em neurociência do comportamento, eu sempre gosto de mostrar como que a gente funciona, ok? Então, veja só. Eu gostaria de deixar claro aqui para vocês a respeito de crise de abstinência. A crise de abstinência, ela é o resultado de uma adaptação neurológica do cérebro, né, de um usuário de drogas, mas não só de um usuário de drogas, e sim de algumas compulsões de comportamento, né? O sistema de recompensa cerebral, onde os neurotransmissores de prazer atuam, normalmente funcionam de uma forma equilibrada, mas há um padrão genético em cada indivíduo e também da sua história de vida. E a gente sabe que além do cérebro ter muitas drogas, como noradrenalina, endorfinas, que excitam, a gente sabe que num sistema de estresse e de abstinência, o cortisol, ele trabalha, ele está sempre ativo lá, né? As drogas, elas podem excitar esse sistema de recompensa do cérebro e contribuir, por vezes, para a recaída. E a gente precisa pensar também em codependência e a respeito de dependência emocional. O cérebro funciona da mesma forma. E a dependência, ela é uma doença. Ela não é um sinal de fracasso moral. Então, por vezes, as pessoas falam assim, nossa, mas veja, como que ela continuou nesse relacionamento? Como que ela permitiu isso? São arapucas do cérebro. Quando a gente lida com pessoas narcisistas, psicopatas, né, eu até não sigo uma linha de ficar denominando todos eles com nomes diferentes, porque eles fazem parte de um espectro e existem 500 tons de cinza. Então, tem os mais agressivos, os menos agressivos, mas a maldade, ela impera dentro desse espectro. E esse espectro, ele mexe, né? Essa pessoa com psicopatia, ela não pertence à civilização. E ela trabalha com os seus pares, com suas vítimas, numa instância cerebral que tem a ver com um instinto de sobrevivência. E nós, como civilizados, nós não trabalhamos nessa onda. E veja só, o que acontece? Nós caímos. Não importa, por mais inteligente que você saiba, que você seja, por mais conhecedora do assunto, você cai nessa arapuca porque eles trabalham com uma instância tão primitiva do nosso cérebro que só os nossos ancestrais, os animais trabalham. E a gente não tem essa habilidade. E eles têm essa habilidade. E hoje eu vou chamar aqui a Adriana Lira, sobrevivente de um narcisista, que tem um canal no YouTube também muito interessante de acompanhar. Eu a descobri lá, convidei para ela vir para essa live.
Então, eu gostaria de chamá-la aqui. Vamos lá. Estou aprendendo a mexer no Insta. Gente, isso é muito doido, mas vamos lá. Vamos ver. Vamos aguardar ela entrando. Oi, querida, boa noite. Boa noite. Como é que tá? Tudo bem? Que bom você aqui, né? E Obrigada, veja, prazer é meu. nós estamos, né, sempre conectadas com Sim. pessoas que dão esses relatos. E assim, eu acho de muita coragem trazer esses relatos. Porém, eles conseguem atingir pessoas que passam pelos mesmos problemas, né? Sim. E isso é de utilidade pública, eu vejo assim, né? E Eu eu cheguei a gostaria de... comentar isso em um dos meus vídeos, que eu acho que é assim, um assunto de utilidade pública para homens e mulheres em geral. Sim, e veja só, Adriana, poxa vida, a gente tem pouquíssimos relatos de homem. E eu fiquei pensando aqui, eu queria que você discutisse isso comigo. A mulher, eu acho que ela tem uma facilidade maior para falar a respeito dos seus fracassos, das suas vulnerabilidades, e o homem não, né? Ele sempre precisou Isso. preservar, o que eu acho também essa questão imposta para o machismo, né? Para a questão do machismo, muito ruim para o homem, porque ele nunca pode se mostrar vulnerável, ele não pode se mostrar que ele foi vítima, né? Porque o homem, desde a época das cavernas, ele é o predador. Sim. Então, poucos relatos temos a respeito disso, né? Então, vamos procurar isso para fazermos uma live juntas um dia, né? Vamos, Conversando com porque homens. não é o nosso lugar de fala, né? O lugar de fala do homem é deles. Eu tenho aí uma ideia, isso daí que você acabou de pincelar é legítimo, essa questão do machismo, de uma sociedade patriarcal, aonde seria até vexatório, digamos assim, para um homem dizer Exatamente. que foi vítima, né, de uma mulher que, que veio avassalando a vida dele, que o levou à lona emocionalmente. Cadê esse homem Exatamente. viril, esse homem com força, que não suportou Exatamente. isso? Você falou a respeito dos nossos ancestrais, dos nossos sentimentos e instintos primitivos, e é exatamente isso, né? Isso vem ao longo da vida. E acredito também, Carla, que o que acontece é que dois fatores são predominantes. Esse que a gente acabou de falar agora, sobre o fato de uma sociedade patriarcal e machista, e esses predadores com os transtornos, ou muitas das vezes sem transtornos, mas por conta de terem sido criados para serem predadores, chegam passando pela sociedade, causando Sim, dor e devastação por onde passam, né? sim, E sim. o segundo ponto, creio eu, é que as mulheres, por mais que a gente ainda esteja buscando muito o nosso lugar na sociedade, né, o nosso valor, mas a gente conquistou coisas que eles nunca precisaram lutar. Eles não Verdade. precisaram lutar por uma lei João Maria, na Mas verdade. não tem, A gente exatamente, não tem a precisou. lei João da Penha, né? Eles não têm até o mesmo respaldo jurídico, judicial, Sim, social, sim, que nós acabamos conquistando, mas a gente tem um histórico do porquê conquistar. Eles não. claro. E vamos combinar, né? Tem mulher também que, por mais que a gente tenha que se unir, mas a gente não pode ser negligente de que isso é uma questão humana, é Sim, não do só na ser mulher, humano. porque ocorrem com homens, ocorrem com casais gays.
né? Sim, sim, Ocorre no sim. seu emprego, ocorre esse tipo de relação, às vezes professor-aluno, né? Isso é estendido a questão das Pai e relações das filha, pessoas. filho e mãe, amigos, amigos. Sim, Eu sei sim, também que passei por uma situação abusadora de uma amiga, que você só se dá conta, e já tive várias, mas hoje eu posso já citar para você três que eu identifico. Talvez eu tenha passado por coisas que nem identifiquei e que me sim, causaram danos que eu ainda também sim. não identifico. Sim, e até porque né, tem essa questão, eu acho que, né, como eu trouxe na introdução, eles mexem numa área cerebral né, de predadores que a gente não trabalha com isso no dia a dia, né? O nosso sistema, né, É, psíquico não está acostumado com isso e a gente nega a maldade, né? Porque ela é tão inconcebível que a gente fala, não, é impossível, não, acho que eu estou enganada. Não, não pode ser, né? mas você sabe que é justamente esse pensamento que vai fazendo com que a gente se mantenha nesse ciclo de abuso e lá na frente esteja totalmente viciado nisso. E A depois, gente para começa a achar que sair, é normal. cara, para sair disso depois é uma situação extremamente absurda, dolorosa, doída, sofrida, é um processo. Olha, tenso, Sim, tenso. é Quem um passa, processo. quem passou sabe. Exatamente. E eu cheguei, né, a ver algumas lives suas e eu gostaria de conversar sobre várias Vamos lá, lives suas, né? fica à Agora nos vontade. tornamos próximas. E né? E assim, eu vejo toda uma dificuldade das pessoas de fazerem a leitura justamente por causa disso, né? Parece que não encaixa na cabeça que aquela pessoa esteja com uma maldade tão grande, tramando as coisas em benefício próprio. Só que, de certa forma, elas são fracas, por isso que eles são vampiros da alma. Por isso que eles se encostam em pessoas inteligentes, bonitas, generosas, porque eles precisam desse suprimento, né? É, E as pessoas eles não não têm isso. percebem. E a inveja é tanta de que o outro tem e eles não têm e nem podem. Pior de tudo que não tem caminho para ter, né? Porque a gente sabe que não tem cura, não tem salvação, não tem jeito. Não, Então, hoje a gente fala com um pouco mais, eu pelo menos falo com um pouco mais de propriedade do assunto, não foi só porque vivi, mas porque também fui buscar, fui estudar para não falar lógico. bobagem, né? Para ter Sim, muita sim. certeza. Mas o pior disso tudo é entender, como você acabou de mencionar, que há uma maldade num ser que dorme com você, cujo qual você resolveu dividir o seu leito e constituir uma família e ter filhos. Então, o Dormindo com o seu mais inimigo. íntimo é dividido com essa pessoa que você não pode conceber. Não pode conceber Dur- isso. Uma relação não dá certo é uma coisa. Mas Lógico. esse sanguessuga que assassina a tua alma conta Alma. gotas. Alma, eu tive a alma Exatamente. assassinada. O meu próximo vídeo, eu inclusive falo isso. Eu literalmente tive a alma assassinada. Exatamente. E você sabe, eu vou falar uma coisa para você. Existem casos muito difíceis, né? Eu sou psicoterapeuta de atender na clínica. E até por essa questão do cérebro, né? Viciar no sistema para poder se harmonizar. E assim, você ensina para o cérebro, você ensina para ele não sabe discernir o que é certo e o que é errado. É, Se tua mente você é que fica comanda o seu mandando, cérebro. se Eu você estava fica estudando mandando isso aquela hoje mais informação, cedo, ele do fala assim, Chopra, opa, tem um do trabalho a Chopra. fazer, né? E assim, eu atendo pessoas no consultório que eu não sei por onde começar, sabe, Adriana? Porque vêm tão destruídas É, que eu não Cris. sei por onde eu consigo pegar um gancho dela ressuscitar. Como Eu também imagino. vêm os psicopatas, né, os narcisistas, porque, lógico, ou eles são obrigados a fazer terapia, ou então eles querem mostrar, olha, eu até faço terapia.
E Mas é porque é quando vem, conveniente. e quando vem essa criatura de meu Deus no consultório, eu percebo que sabe o que ele quer? Ele quer aprender manobras de comportamento para Sim, manipular o outro. sem Então, dúvida, eles até vão se moldando, né? Eles entendem exatamente, como é que funciona a eles engrenagem da estudam, sociedade, eles perfeitamente. precisam estudar a presa. Eles fazem uma leitura total da vítima, né? Impressionante como é que Faz. ele identifica a empata. Ele precisa da empata, aquela que tem algo para dar. Não, mas tem que dar algo em todos os sentidos, né? Então ele Sim. identifica. Esses dias eu ouvi, há cerca mais ou menos de um mês, eu ouvi a seguinte frase, e eu até utilizo isso nos meus vídeos, porque é muito real. A neurociência leva anos estudando aquilo que eles já nascem prontos. Eles fazem uma leitura da vítima de uma tal maneira, eles nascem prontos, e a neurociência ainda tem que estudar e descobrir isso. Exatamente. Então, raciocina comigo. Se eles são predadores e eles não são civilizados, eles não têm a crítica, eles não têm a ética, eles não têm a empatia, eles trabalham com as amígdalas cerebrais, que são as glândulas do medo. Então, quando ele chega perto de você, ele reconhece os seus medos. Então, se você tem medo de escuro, ele te acende a luz. Se você tem medo de ficar desfalcado em alguma coisa, ele vai lá e te presenteia. É aí que está. E a gente não trabalha com essa distância. Agora, o interessante, né, que eu vi você trazer nos seus relatos, eu gostaria agora que você trouxesse, tudo que você passou e as suas informações, porque tudo começa com Love Bomb, né? Então, assim, vem uma gama de sedução que você fala, nossa, isso é de outras vidas. E eles falam isso, né? Nós nos encontramos, isso é de outras vidas. Né? E como é que você vê isso dentro da sua história? Como que essas coisas foram caminhando? Pois é, depois de ter perdido, né, ter deixado para trás toda a minha juventude nesse relacionamento, porque o que eu perdi de mais, não posso dizer que mais precioso, mas uma das coisas mais preciosas que eu perdi realmente foi a minha juventude, né? E isso é uma dor até a gente aceitar que perdeu a juventude, que poderia ter sido feito diferente. É ultrajante. É muito complicado. Eu tô com duas amigas lindas aqui que entraram, a Ana Carolina e a Cristina. Boa noite, pessoal. Vou mandando aviãozinho aí, porque toda um mulher... beijo, boa noite também para todos que estão aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Então, é uma honra poder hoje estar falando a respeito disso. Como é que é a vida, né? Você vem de lá do fundo... Não é do fundo do poço, não. O meu próximo vídeo, eu digo que o fundo do poço tem mola, né? Eu descobri uma mola no fundo do poço, só que antes de eu descobrir a mola, quando eu cheguei no fundo do poço, era um alçapão, ainda era um fundo falso. Eu fui embora. Eu fui embora num abismo que a impressão que dava que eu não voltava mais, né? Mas como você comentou a respeito do Love Bomb, olha que interessante a minha história. Eu não estou sozinha no mundo com o que eu vou contar. Com certeza não estou. Nós nunca estamos sozinhos em um pensamento, nem em algum acontecimento. Mas eu conheci essa pessoa na minha adolescência, nos meus 15 anos, no auge dos meus 15 anos, né? E ficamos no auge dos meus 14 anos. E aí a gente teve um convívio entre os meus 14 e até quase os meus 16 anos. E depois disso nós passamos cerca de 5 anos sem nos ver. E 5 anos, quase 6 anos depois, houve um reencontro numa época de carnaval. Eu sempre gostei muito de carnaval, eu gosto muito de futebol, eu sempre fui muito alegre, e eu sou isso. Eu costumo dizer que qualquer coisa diferente disso aqui, assim... Você tem muito suprimento, Adriana. Sensacional. Pois é, porque eu sou muito vibrante, né? E olha, foi o que me salvou. O ser muito vibrante foi o que me salvou, sabe? Porque eu exponho, eu externo, eu grito, eu brigo, eu quebro, eu preciso sair dessa jaula. Eu acho que você é da época daquela gorila conga, não é? Que batia nas... Não sei se você chegou... Monga, que batia... né? A monga, eu sou a própria... do parque de diversões. Sou eu. Mas então... E aí, 5, 6 anos depois, a gente se reencontrou com os amigos da época de adolescência.
num carnaval, numa casa. Era um momento, isso é importante. Hoje eu faço essa leitura. Mas era um momento, a Cristina falando sim, ela tem muito suprimento. Ela me conhece. Era um momento, eu estava passando um momento familiar muito complicado na minha vida, muito difícil. Eu sou filha única, eu estava enfrentando sérios problemas com o meu pai de um lado, a minha mãe do outro, e sem nenhum respaldo familiar, nada. E quando nós nos reencontramos, ele fez essa leitura. E eu estava bem. Eu tinha uma casa, eu tinha um carro, eu tinha dinheiro. Mas eu estava devastada também, emocionalmente devastada pela situação que eu passava, com a minha mãe de um lado, meu pai do outro. Todos os dois estavam enfrentando situações muito difíceis, que resvalavam sobre mim, e ao mesmo tempo eu senti uma responsabilidade muito grande de ajudar aos dois, mas uma menina. Eu era apenas uma menina. E uma menina, entenda, de classe média, filha única, que foi criada com tudo do bom e do melhor, como numa redoma de vidro rosa do príncipe, do Pequeno Príncipe, e essa redoma geralmente aconteceu de ser quebrada. Só um adendo, só um adendo. Você percebe o quanto nós precisamos fortalecer os nossos filhos e dar competência a eles para não se sentirem frágeis, dependentes emocionais e caírem em arapucas? Sem dúvida alguma. Porque eu digo hoje, mas é claro que já é de um tempo para cá, mas isso, quando eu falo hoje, é anos e décadas depois, eu percebo a falta de, não é nem da estrutura de base de família, não, sabe? A estrutura emocional que os meus pais não puderam me dar, né? O meu pai trabalhava, e a minha mãe, me desculpe até a palavra, minha mãe sempre foi muito porra louca. Minha mãe parece que veio andando de Woodstock a pé até o Rio de Janeiro. Sabe, a mamãe sempre foi doida. Ela não sei porque... Minha mãe... Essa foi a minha mãe. Então, mamãe, na cabeça de mamãe, a mãe não me amava? Me amava. Mas ela me beijava, me dava carinho, conversava comigo, queria saber de mim? Não. Mamãe achava que me botando na melhor escola, me dando tudo do bom e do melhor, o melhor livro, o melhor lápis, as melhores viagens, as melhores roupas, sabe? A melhor estrutura, o melhor esporte. Eu fiz de tudo. O melhor curso, vai fazer curso de inglês. Ela achava, na ignorância dela, que me dando tudo isso, tadinha, hoje eu tenho pena, sabe? É o que ela podia, é o que ela concebia. Era o que ela concebia, mamãe só concebia isso, né? O meu pai até foi mais atencioso comigo nesse sentido do que a minha mãe. Mas veja meu pai paraibano, Caba da Peste, lá do sertão, dos Cafundó de Campina Grande daquela época, de 50 anos atrás, foi criado ajoelhado no milho, comendo terra. Meu pai não tinha essa sutileza, apesar dele ter conseguido ser melhor do que ela, porque eu era assim, eu sempre fui assim, a menina dos olhos do meu pai, né? Então, essa minha falta de estrutura, quando aconteceu isso com uma situação muito drástica com o meu pai, outra com a minha mãe, foi logo após a separação, os dois se perderam, e no meio disso eu perdida com eles. Então, eu estava fragilizada? Estava. Eu tinha consciência disso? Não. Muito menina. Muito nova. Eu estava entristecida, chateada, mas o ir no profundo, no fundo disso tudo, eu não tinha essa maturidade, essa estrutura. E olha, ele ainda é um ano mais novo do que eu. Eu era muito jovem, mas ele fez essa leitura e ele pegou. E quando ele pegou, por isso que eu te disse, eu tinha uma casa, um carro, um dinheiro na conta, meu pai estava passando essa situação, mas meu pai tinha me deixado assim. E em 2 meses e meio, quando a gente se reencontrou, a gente começou a namorar, eu namorei, noivei, fiz uma festa de noivada, e eu não havia feito casamento, em 2 meses e meio coloquei ele dentro da minha casa, com aquele dinheiro na conta, com o carro na garagem, ele, o irmão dele e um primo dele. 3 homens dentro da minha casa. Porque ocorreu o love bombing. Sim, sim. Aí eu estava muito fragilizada. Eu me lembro de uma cena, essa é uma das poucas cenas que eu me lembro. Eu não sei se o meu cérebro resolveu apagar os detalhes desse love bomb,
Não sei. E eu confesso a você que não faço muita força para ir lá, não. Não faço, não. Muita força, não. Eu venho deixando, eu vou amadurecendo as coisas e naturalmente elas me vêm. E aí eu faço uma leitura disso. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que nós estávamos numa casa, e essa casa era minha, uma casa na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, também do meu pai, e estava todo mundo lá na casa, só que a casa estava meio que abandonada. Então estava sem luz, sem fogão, sem geladeira, sem nada, a gente estava com isopor, estava fazendo um fogão a gás, ou um fogão de lenha, mas estava todo mundo curtindo, era carnaval, sabe? Estava bacana aquilo tudo daquele jeito. A gente estava meio que acampado dentro de uma casa que tinha um telhado. Em um determinado momento, estavam fazendo um macarrão e não sabiam como fazer para tirar aquele grude daquele macarrão. Eu me abaixei assim na varanda e falei assim, nossa, gente, tão simples, olha aqui, ó, joga uma água, bate aqui o macarrão, e ele estava no canto, sentado. Menina, impressionante, aquilo me chamou a atenção. Ele olhou assim para minha cara e falou assim, como você é única. Só porque eu estava lavando o macarrão. É tudo que a gente aí quer. Tipo, com a mão assim, como você é a única. Me admirando. Aí, naquele momento, eu senti que eu era quem? A areia do deserto do Saara. Eu era própria, não era nem mais o biscoito. E ele era o homem da sua vida. Total, total, total. Aí, junta muito uma determinada coisa, que ele também, com certeza, fez essa leitura, tenho certeza disso. Eu sempre fui muito independente, né? Eu sempre fui muito dona de mim. Esse sempre tem um momento que se rompe, esse sempre muito de mim. Essa pessoa... Mas esse sempre ficou. Aonde ficou, não sei. Onde ficou? Tava aí. Pois é. E aí, eu, por ser sempre muito dona de mim, né? Eu sempre tive esse jeito, eu sempre fui muito falante, bem articulada. É de mim, eu sou assim, eu me formei em artes cênicas, então não é muito complicado para mim, é mais fácil saber conversar, fazer amizade por onde passo. Os percursos percorridos, é verdade. Ela é muito sincera. Então, eu sou sincera e sou firme. E ela sabe que as pessoas que confundem a minha firmeza com arrogância não entendem a minha proposta. Então, eu nem discuto. O que aconteceu é que juntou tudo. Ele percebeu esse momento meu de fragilidade, até porque ele sabia de tudo que estava acontecendo. Isso era falado entre a gente, era uma situação, inclusive, explícita, todo mundo sabia, desse momento muito delicado. E ao mesmo tempo, o fato de vê-lo, ele se mostrou para mim, ele é oculto. Oculto. Sempre muito calado, sempre muito quietinho, sempre muito sutil. Ele sabe que a maldade não pode ser revelada. Mas ninguém enxerga nem a bondade, porque, olha, eu vou te falar, é simplesmente um ser apagado socialmente. Por isso, pobre coitado. E a Adriana é isso. E aí, por eu ser assim, eu era uma vítima, sim, fui vítima. A vítima nunca tem culpa, isso fique claro, mas, ao mesmo tempo, eu era uma vítima rebelde. Eu não me deixava rogar, mas eu estava me viciando naquilo. Eu estava enredada. Sabe quando um peixe fica preso na rede, quanto mais ele se debate, mais entrelaçado ele vai ficando, e assim é. Então eu caí numa rede onde quanto mais eu me balançava, mais eu ia me entrelaçando, de forma que eu fui perdendo tudo. Eu fui perdendo tudo, sem se dar conta, né? Porque a vítima, ela não se dá conta, não. Ela não se dá conta. A coisa é a conta-gota, principalmente com o narcisista oculto. Quando você identifica que você lidou com... Já se passaram décadas da sua vida, porque ele é muito sutil, do tipo, na igreja, senta na última cadeira da última fileira que ninguém veja. No entanto, a Adriana, na igreja, está em oração... Bandido se esconde, Adriana. Cara, e isso me irritava. Era motivo, inclusive, de brigas. Era motivo, gente, vamos sentar lá na frente. Eu não sei se você viu um vídeo meu com eu trazendo um pratinho de salgado numa festa da escola. Todo mundo, todos os pais haviam pago por aquela festa.
O salgado era à vontade, a bebida era à vontade, todo mundo pagou por aquilo, e tinha um lugar onde você pegava e ia se servir. Então, logo depois que a minha filha se apresentou, eu vim pegar o pratinho de salgado. Eu sou assim, eu falei, oi, querida, bom dia. Não, disse, não, pratinho de salgado, eu sou dessas. E aí você vem toda feliz para poder confraternizar com um sujeito, o sujeito te olha de cima e embaixo e pergunta se tu tá esfomeado e que tá morrendo de vergonha de você, que me traz um prato de salgado. Então, mas depois do Love Bomb, começam a vir as críticas, a violência psicológica. A desvalorização. Uma delas começou assim, quer ver? Eu sou isso, eu sou heterossexual, eu sou hétero. Então, toda vez que eu brigava, que eu discutia, que eu esbravejava, ele ficava parado, olhando para a minha cara, eu gritei bastante, os vizinhos tudo escutaram, e ele calado. Mas só eu sei o que eu escutei aqui dentro, é aqui dentro. E ele fala baixinho. Os movimentos dele são friamente calculados. Tenho certeza que ninguém nunca ouviu ele olhar para minha cara e falava assim, agora coça o saco. Isso te humilha, não pela condição de ser gay, ou de ser hétero, de ser mulher, ou de ser... Não é isso. É porque ele mexe na tua intimidade. E é sexual isso. Ele vai lá no cognitivo sexual de Freud. Ele mexe na sua identidade. Exato. Seja em instância que for. Caraca, sabe? Olha, essa frase, agora coça o saco. Olhava assim de cima embaixo, coça o saco agora, com cara de nojo, ainda levantava isso aqui. Agora coça o saco. Isso te... E aí te deixa até com vergonha de ter reagido. Ou seja, é uma forma de minimizar, de massacrar, inclusive, as suas reações. E com isso, o ser humano começa a implodir. Ficar confusa e se autocriticar, porque o tempo inteiro, né, a vítima fica assim, né, será que eu fiz isso? Será que isso será que eu não estou pegando pesado? Será que eu não estou sendo injusta? É aquela coisa do gaslight, né, que é, assim, é uma forma de doença psicológica, né, nesses relacionamentos afetivos, e sorrateiramente, né, o parceiro que é abusivo, ele fere o emocional da vítima através dessas manipulações, mas para se engrandecer, se safar das situações desfavoráveis para ele, para acabar com a tua autoestima. Você é louca. É louca, e aí, assim, a gente acaba, e isso é fato, isso é real. Se você quer se transformar num monstro, enfrente um. Porque você se transforma num abusador, tanto quanto sem ter o transtorno. Você a diferença de... Isso. A diferença de uma pessoa que não tem o transtorno, mas que tem essas características abusivas, até naturalmente, ou porque passa por uma situação dessa, ou porque é que tem salvação. Né? É uma pessoa empata que começa a perceber, pô, tô pegando pesado, né? Se começa a fazer uma leitura, tem salvação para ser uma pessoa melhor, minimizar isso daí e se ressignificar. Não é o caso dele. Sim, exatamente. Né? Essa é a diferença. E você sentia que, por vezes, ele tentava fazer um afastamento social? Então, assim, tua mãe não presta, teu pai não presta, seus amigos não prestam, você não tem que confiar nisso, tudo. Ele tentava te isolar. Bom, o primeiro isolamento que ele fez foi quando ele me deu um golpe, quando ele me fez vender a minha casa, que a casa que eu morava era a casa que o meu pai tinha me dado. Isso está lá no meu primeiro relato, meu primeiro vídeo. Eu vendi a minha casa e ele me trouxe para dentro das terras de posse da mãe dele. Eu e o meu filho já pequenininho de 3 anos. Me fez vender a casa para comprar um negócio do pai dele. E o negócio do pai dele era dentro de uma instituição escolar. Isso foi no mês de novembro, tá? Mês de novembro. Aí, dezembro e janeiro, a escola fecha as portas, né? Quando foi em fevereiro, as atividades voltaram. E eu já estava morando nessas terras, numa casa abandonada da mãe dele, numas terras de posse. De posse.
que não é legalizada, mas era uma posse. E aí ele voltou, o golpe dele estava dado, direitinho, porque ele já tinha comprado um negócio próprio para ele, do pai dele, já tinha me tirado da minha cidade e me levou para outra cidade, a cidade onde morava a mãe dele. Então ele já me afastou dos meus amigos, da minha família, eu já não tenho irmãos. Então eu fiquei longe do meu pai, da minha mãe, da minha madrinha, da minha avó, dos meus tios, das minhas tias, dos meus primos. E aí ele me levou para uma outra cidade, né? Ele já tinha comprado um negócio próprio, com o dinheiro que sobrou, ele comprou o carro que ele queria, porque eu dei o dinheiro a ele, que ele disse que queria comprar, e comprou o carro, não é? E ele, com esse negócio, o que ele ia fazer? Ele ia ter um dinheiro, com certeza, ele ia ter um dinheiro, e ele ia refazer a vida dele, com um negócio próprio, com um carro na porta, tendo dinheiro, e ia me abandonar. Mas com ele certeza. não investiu nada na instituição. O que aconteceu? Ele não esperava, isso eu agradeço muito a Deus. Agradeço muito a Deus. Ele não esperava que no mês de março, né, abril, mês de março já estava com as contas todas em ordem, já tinha feito pedidos, já tinha pago as faturas. Quando ele ia começar a juntar dinheiro no mês de abril, no mesmo dia, está lá no meu primeiro vídeo, no mesmo dia 16 de abril, a administração da instituição chamou ele dizendo que a escola estava fechando as portas, que tinha falido. Ele pegou todo aquele dinheiro e não fez nada na escola. Não é nem a escola, era um estabelecimento alimentício dentro da escola. Tá. Ele não investiu nada lá. Não, ele investiu. Na verdade, assim, nós compramos do pai dele, o pai dele já estava ali há 20 anos. Nós compramos do pai dele, mas era final de ano, e a escola fechou as portas de férias. No início do outro ano, no mês de fevereiro, quando as portas se abriram, ele fez os pedidos de tudo, foi trabalhando fevereiro e março, pagou as faturas. Quando foi em abril, ele, eu tenho certeza disso, hoje eu te garanto que ele faria isso. Ele pensou, agora eu começo a ganhar dinheiro e vou viver minha vida. Vou me separar da Adriana, largar ela e aquele moleque para lá, né? Dou uma pensão qualquer para ela já está lá mesmo na casa daquelas terras lá abandonadas, não vai estar no olho da rua com o menino, a sociedade não vai jogar pedra em mim, porque ela não está no olho da rua, mas eu vou viver a casa. Ele não esperava, em abril, que a instituição dissesse para ele, olha, nós vamos ter que fechar as portas, nós falimos. Nesse mesmo dia que ele recebe a notícia de que a instituição faliu, aí ele não ia ter mais de onde tirar dinheiro. De onde ele teria suprimento? Mas nesse mesmo dia que ele recebe a notícia de que a instituição faliu, eu estava com polícia, oficial de justiça, um caminhão, todo mundo na porta da casa, onde eu estava, das terras de posse, com um homem dizendo que era dono daquelas terras, com um mandado de despejo, me despejou na hora, com uma criança de 3 anos. Eu morei na rua por 24 horas, com ele e o meu filho. Mas aí ele se viu junto. Para onde que ele iria? Ele ia ter que voltar de novo de favor para a casa dos outros. Porque ele sempre morou de favor. Sempre. Em toda a vida dele. Sempre morou de favor. Tanto que quando veio morar na minha casa, estava de favor na casa da tia. Entendeu? Quando a gente, nas nossas idas e vindas, ele também saía e ia de favor para a casa dos outros. Se não era na casa do irmão, na casa do amigo, na casa da mãe, na casa do compadre, não sei. Mas ele ia. Aí voltava. Hoje é a mesma circunstância. Ou seja, ele não tem nada que possa... Ele não construiu nada que possa chamar de seu, não construiu. Ao contrário, por onde passa, sai destruindo. Principalmente, isso é o primordial. O emocional e a identidade de todos. Porque nesse pacote aí não tem só eu. Tem mais 2 filhos, né? Tem 2 crianças nesse pacote. O mais velho tem muita consciência e o mais velho, com 14 anos, me chamava muita atenção. Tem algo errado. A conta não fecha. Você não percebe que é um canalha, um cretino? Assim que ele usava esses termos. Mas a gente não consegue enxergar maldade. Não, eu ainda cuidava do meu filho, né? Não fale assim de papai. Ai, vamos honrar o papai. Sim. Mas ele conseguia enxergar, porque estava fora da ilha. Ele estava fora da ilha, desse relacionamento.
entendeu? Claro. Mas pagou um preço muito alto no futuro. Esse Sim. love bomb, ele acontece várias vezes ao longo dos anos, no ciclo, porque é um ciclo, né? É um ciclo, é um ciclo, é um ciclo, é um ciclo. O que acontece Sim. é que quando a vítima, em algum momento, a vítima acorda, não tem dúvida. Ela dá uma acordada e fala, opa, tem alguma coisa errada, peraí. Isso aqui não tá legal, não tô confortável, não tô feliz, tá doendo, não é bom assim, isso não é razoável. Aí ele volta para a etapa do love bomb, lança migalhas de amor, adestra essa vítima como um cão, deita, rola, morto, toma um biscoitinho. Vai Sim. adestrando com aquelas migalhas de amor, a vítima acha, então, agora vai. Agora é possível. Hoovering, né? Então você volta. Aí você volta para o Hoovering, né? Ele te traz novamente para o ciclo e ó, a vítima volta a apagar. Ela simplesmente apaga, dorme. É como um Boa Noite Cinderela, né? Pesadelos serão inevitáveis. Exatamente. E a vítima sempre, quando eles dão esse gelo, aí eles fazem o hoovering e você volta, a vítima volta mais enfraquecida. Cada vez mais. E dependente. Sabe o que mais me chama a atenção, Carla, hoje, quando eu faço a leitura, seria muito bom que as pessoas prestassem atenção nisso. Claro. Muita atenção nisso. Isso é muito sutil. O porquê, eu ainda me pergunto. Quer dizer, me pergunto apesar de saber do vício, né? Porque é químico. Claro. Mas eu me pergunto o porquê eu me sentia tão dependente dele quando, na verdade, ele não me dava nada. Então, Adriana, eu tenho uma metáfora que é mais ou menos assim. O narcisista, o que ele faz? Ele seduz a vítima, ele acerta em tudo, né? Porque ele faz uma leitura monstra. Então, ele inicialmente, embora ele esteja lá querendo seu suprimento, ele quer mostrar para você também que ele supre, que todas as suas faltas ele preenche. Aí o que ele faz? Igual gado. Quando você ou mostra para ele com afeto, com empatia, que ele não é humano, e isso incomoda muito o narcisista, tá? Quando você cobra dele ser humano, ele aonde ele descompensa, que ele dá o gelo, que ele cai fora, que ele vaza. Não me pressiona, não. Não me pressiona, não. Não me pressiona. Exatamente. Aí o que ele faz? Ele te dá um gelo. Aí ele te abandona. Aí ele fica sem te procurar. Como ele mexeu com o teu instinto de sobrevivência, aí você fica muito mal. Você adoece. Você pede desculpa, liga para ele, pede para ele voltar, você está sangrando. Imagina um gado. A hora que esse gado está de ponta cabeça, com a jugular cortada, sangrando, já tendo uma sororoca, o que ele faz? Ele vem com o o Love Bomb, pega do seio e fala assim, estou te salvando. E teu instinto de sobrevivência faz o quê? Sente o alívio. Era o que acontecia. Porque, como ele não me dava nada, e eu digo em todos os sentidos. Vejam, meu filho é filho de um narcisista, né? É filho de um narcisista. Minha filha é filha de um narcisista. Mas a minha filha, graças a Deus, não tem essa consciência. Mas tem o reflexo dessa patologia, claro. Sim. Mas meu filho, por exemplo, ele é filho de um narcisista que observava tudo isso, né? Ele não passou pelo ciclo de abstinência, mas ele passou pela falta. Ele era o tal do filho bode expiatório. E a pequenininha, a filha dourada. Entendi. Isso aconteceu. Ele passou pelo abandono. Total. Né? Total. Tanto que ele era desvalorizado o tempo todo. Esse menino aí presta pra quê? Essa criança aí. O que vai dar no que isso daí?
Imagina se for melhor que ele. Isso é Mas ameaçador para ele. É Mas lógico, hoje... por que você acha que ele picava o outro? A sua menina não era ameaçadora e seu menino era. Não, e a minha menina não é ameaçadora, a minha menina é deficiente intelectual. Então, ela não era ameaçadora. Muito pelo contrário, ela só recebe ameaças, né, de tudo, de todos os lados, na vida, nessa sociedade, né? Exatamente. Ela não, então ela é a filhinha dourada. Essa situação, que eu digo que ele não me dava nada, veja, nós passamos muitas dificuldades. Eu cheguei a morar na rua, como eu falei, eu entrei nessa relação com uma casa, com um carro, com dinheiro, saí morando de favor na casa dos outros, vivendo de ofertas e andando a pé. E esse vivendo de ofertas, nós passamos dificuldades de fome, de não ter o que comer, de ter que misturar leite com água para dar para o meu filho pequenininho. Meu filho me perguntar se não tinha um pedaço de pão. E o que acontece? Quem é que sempre, a palavra é sempre. Se ele fez uma vez pontual aqui, 20 anos depois pontual lá. Quem é que sempre ia para a rua buscar algo para suprir em casa? O competente! O competente! Mas e não era só com trabalho, não. Não, e não era só com trabalho. Era com essa minha cara aqui, de bater na porta da casa de um amigo, de pedir ajuda, de, por favor, eu preciso, sabe? De ligar e passar a vergonha, de fazer um pedido, de escutar um monte de coisa. Aprendi a fazer unha, aprendi a fazer artesanato, eu fui fazer faxina, eu fui fazer de tudo na minha vida. Eu fui limpar ônibus, eu nunca tive problemas com isso. Embora hoje eu entenda que quem faz qualquer coisa e aceita qualquer coisa, vive de qualquer jeito. Também. Não é bem por aí. Mas quando você passa uma situação muito difícil, sim, você aceita qualquer coisa, não é? Mas com um foco de que não é aquilo que você quer aceitar para sempre. Sim, sim. Não é empurrando. Mas como que era, assim, as tuas 24 horas por dia? Como era? Porque tem, né, uma questão de violência psicológica, física, tudo, porque eles são muito insatisfeitos, então eles culpam e eles castigam aquele que tem tudo e ele é o desfalcado. Bom, como isso eu ouvia muito, como que ele te punia? Justamente, primeiro eu acho, creio eu, ele me punia por várias razões. Porque eu sou isso que você está vendo, eu tenho muita consciência dos dons que eu tenho, dos critérios que eu uso e dos talentos que eu tenho. E que eu uso para o meu bel prazer e para a minha subsistência. Claro, né? Claro. Assim, dizer para você, eu sou uma pessoa muito inteligente. Não era isso, não. Não era porque eu sou muito inteligente, porque todos nós somos. Basta ir se adequando e habituando a isso. Não é essa a questão, não. É porque eu tinha mesmo esse talento de ser articulada, de fazer amigos, de onde chegar, aparecer. Emocional, pessoal. Onde eu chego, eu apareço. Mas eu apareço porque eu sou melhor? Não, eu apareço porque eu sou escandalosa, eu apareço porque eu faço amigo, porque eu sou alegre, porque eu vibro, sabe? Porque eu sou meio sem noção mesmo, sabe? Meio abusada, sai chegando. Mas, seja positivamente ou negativamente, eu apareço. Ainda que falem mal, pô, mas que mulher abusada, que não sei o que, me viram. E isso é tão natural, mas ele perguntava para mim, você quer uma melancia para colocar no pescoço? Eu falava, mas eu não preciso da melancia, eu me basto. Eu sou a melancia. Ele vivia perguntando isso, você quer uma melancia para botar na cabeça, para sair gritando, quer um palco para você subir? Eu falei, gente, a vida me é um palco. Eu sou isso, né? As 24 horas do meu dia, como você estava perguntando, honestamente, eu vou ser muito honesta, eu preciso ser honesta. Não sei. Eu não observava. Eu não observava. Ó, chego me emociono. Você segurava um tiro de granada o tempo inteiro, né? Eu me emociono porque, assim, eu me emociono porque eu não quero que ninguém faça consigo mesma o que eu permiti fazer, me permitir. Eu me permiti. Eu não tenho culpa
Eu não carrego essa culpa. Mas a responsabilidade da escolha a gente tem. Então, uma pessoa que cai aqui nesse nicho agora e assiste um assunto desse, identifica essas características, ainda fica querendo saber se é ou se não é psicopata, se é ou se não é narcisista. E se tem cura? E se tem cura? Pô, O que eu falo para todo mundo é assim, ó. Tem tratamento... Imagina, tem tratamento psicológico e medicamentoso para esquizofrenia, depressão, transtorno alimentar. Não existe tratamento para desvio de caráter, não tem remédio. Não tem. Só se você der um sossega-leão para ele ficar dormindo no sofá o dia inteiro e não ferir ninguém. E o mais engraçado, né? Quer dizer que não tem nada de engraçado, é que esse questionamento de será que é? Será que não é? Será que tem tratamento? Será que não tem? E a vítima ela não se dá conta de que se tem tratamento para esse ser, ela não se dá conta de que quem está precisando de tratamento também é ela. Com certeza. Ela precisa desse tratamento, né? Desse suporte, desse apoio terapêutico e é físico, é clínico também. Não tenha dúvida. Está emocionalmente devastado e fisicamente também, porque se a mente não está sã, o corpo não está. Eu compactuo dessa ideia aí, de que mente sã, corpo são. Lógico. Não tem como a tua mente tá péssima e o teu corpo tá bombando. Sim, sim. Tem uma conexão aí nisso tudo. Tem uma correlação, não tem como. Você falou agora a respeito de caráter, e eu vou fazer só um adendo, me permita falar, Lógico. é que me veio na cabeça. Casar mesmo, eu só casei depois que meu filho já tinha 12 anos de idade. Casar mesmo. E tem um porquê que eu vou contar no meu vídeo, o porquê. Hoje eu sei o porquê ele me pediu em casamento. Porque eu passei 12 anos sem nunca ter me pedido em casamento. O porquê que ele me pediu em casamento 12 anos depois? Eu não era tão ruim. Eu não era tão louca. Eu não fazia da vida dele um inferno. Eu não era completamente insana. Mas você ainda tem um suprimento? Papai me deu de novo uma casa. Papai me deu uma outra casa. Nossa, isso é cansativo. Aí, quando eu fui me casar, uma amiga da igreja falou assim para mim: não faça isso. Ele tem caráter duvidoso. Eu falava, não fará isso, pelo amor de Deus, meu marido, pai do meu filho. Eu defendi a vida inteira, dentro da minha família, que enxergava que alguma coisa não batia, que a conta não fechava. Tinha alguma coisa, não tinha uma satisfação da minha família. Claro que da família dele também não tinha essa satisfação. Por quê? Porque eu aparecia mais que ele. Né? Então, não tinha. Como se você estivesse conduzindo tudo. Sim, como se eu mandasse, desmandasse, e não era bem assim. Não era. Não. Parecia que era, ele deixava parecer que era, se fazia de vítima. Mas ele estava lá mandando. Eu, por outro lado, por ser desse jeito, acabava validando a narrativa deles, que tá vendo como é que ela é? Olha aí. Quem consegue? Quem convive com isso? Tô sentada aqui agora conversando com você, Oncala, e ele dizia que eu não tinha condição de falar. Sabe por quê? Porque conversar para mim é fala você daí, eu falo daqui, a gente vai trocando ideia. Não. Aí ele dizia que comigo tinha que ser só monólogo. Era ao contrário. Só ele falava. Se eu cortasse para poder fazer um adendo, vamos juntar isso aí, peraí. Não podia. Tá vendo? Você não me entende. Fica complicado para conversar assim. Quando você cobrava dele ser empata? Cobrava muito. Cobrava muito. E é essa hora que você... Pior. Acabava o assunto. Olha só. O pior é quando você está separada, que você cobra a presença da empatia, não é da obrigação, é do amor paterno. Sim. E isso é confundido, e a família valida como a Adriana sendo apaixonada por um homem que eu nunca fui apaixonada. E hoje eu nunca fui apaixonada. Eu não o amava. Olha que estranho, não é? Não, eu não o amava. Não é estranho. Você era uma presa. E todo mundo pode ser presa. Não tem o inteligente, o estudado. Não, todo mundo pode ser presa. Porque é muito fácil cair nisso. Quem não tem a maldade não consegue conceber que está sendo
vítima que está na teia de uma maldade. É Poucas muito difícil vezes- desencaixar. Poucas vezes, mas pouquíssimas vezes na vida, teve algum momento em que eu o admirei. Sabe, não vou dizer para você também, eu não vou ser aqui hipócrita, e dizer que não houve situações em que eu não admirei algumas atitudes, algumas habilidades. Não é isso, não. Eu não vou ser hipócrita quanto a isso, sabe? Pegar e dizer que nada Aham. eu não admirei em absolutamente nada. Não, mas muito poucas vezes. Porque eram situações muito pontuais. Não há E uma quando ele tinha que característica. salvar a pele dele. Quando ele tinha que fazer os feitos por ele. Ah, não dá, não tinha como. Não tinha como porque ele praticamente não fazia os feitos por ele. Fazia por si. Eu o admirava, olha bem, eu o admirava em situações que ele, autodidata, ele fazia, mas era para ele, nunca era em conjunto, para a família. Benefício próprio. Sempre Sim, benefício sempre. próprio. Nunca era para a família, né? Coisas do tipo, cuidado, inclusive, com isso. Eu a vida inteira tive cabelo comprido. Eu gosto, acho bonito, me sinto à vontade com o meu cabelão aqui. E ele sabia disso. E para tirar de mim a minha segurança, a minha autoestima, ele falava: corta esse cabelo baixinho. Corta. Corta Você pra já ver como é que enxerga. Cara, ele Escuto isso. Ele sabia que eu ia ficar mal se eu cortasse o meu cabelo curto. Ele sabia que eu não ia gostar, ia ficar deprimida. Não é de mim. Eu acho o cabelo curto lindo nos outros. Tem mulheres aí lindíssimas com cabelo curto que eu admiro, mas em mim eu sabia que eu não ia ser eu, não é da minha É o teu identidade. manto. É a tua identidade. Sabe? Não sou contra, não. Eu acho bacana. Eu tenho uma tia que bota o cabelo bem baixinho e é super fashion. Maneiro. Quando ela deixa o cabelo comprido, por exemplo, já não fica tão bacana. Sabe? Sim, fica desarrumado. A questão de marca, né? Mas é isso aí. Esse ciclo, ele vai, ele volta, ele vai, ele volta. E assim, é uma vida de dores, de infernos, de idas e vindas, de desestruturas, de brigas, de desconfortos e insatisfações. Mas que a gente se mantém, por conta desses questionamentos. Será que é? Será que não é? Será que vai? Será que não vai? Agora vai. Agora... E você começa, eu me vi várias vezes, aceitando o que era inaceitável para mim. Eu tinha critérios, mas eu me perdi e não sei onde. Mas a nossa geração de mulheres, nós fomos educadas a se submeter, a subliminar, a desculpar, para manter uma situação de não separação, o que os outros vão pensar. A nossa geração, ela veio muito impregnada com essas coisas. Veio mesmo. Eu mesma tinha, eu já falei isso num vídeo lá, tá lá postado, eu tinha horror da ideia de ser uma mulher divorciada, e tinha vergonha de dizer isso. Gente, para mim, aí eu, como eu te digo, entender isso, quando na verdade eu era capaz de me suprir a mim e aos meus filhos. Eu não dependia de absolutamente nada dele, nada. Absolutamente nada, né? Exceto, salvo situações pontuais, em que talvez ele estivesse trabalhando, eu estivesse desempregada, depender nesse sentido, mas eu estava procurando outra coisa, eu ia fazer de tudo, eu já fiz cestaria de jornal, eu ia para a rua, como eu te falei. Então, nunca foi um problema para mim, né? E ele me deixava o seguinte com relação ao isolamento. Quando eu falava, por exemplo, do meu pai, da minha mãe, da minha família, por mais que eu tivesse essa situação de um pai de um lado, a mãe do outro, passando as situações, que eu falava assim, o meu pai, ele perguntava assim para mim, que pai? Que pai? E eu me sentia muito abandonada. Você se coloca em dúvida. Porque todo ser normal faz assim, não, pera um pouquinho, o outro está me chamando a atenção disso, falando que pai, ele está me indagando, será que eu não percebi alguma coisa? Porque isso é normal. Não, eu comecei a me sentir abandonada pelo meu pai. Por quê? Porque meu pai estava morando longe, mas não era meu pai que estava morando longe, ele me isolou. Meu pai morava longe, meu pai estava com uma outra família, muito bem estruturado, mas meu pai, ele sempre foi o mesmo pai de sempre. Mesmo pai de sempre. Tanto foi o mesmo pai de sempre, que me deu uma outra casa, eu tendo colocado uma casa que ele me deu na mão de um sujeito. Mas, Adriana,
como é que foi assim o desfecho? Como é que foi esse basta? O que aconteceu que você falou assim? Não, agora ficou claro e isso não pode continuar. Você está falando com ele ou sem ele? Com ele? O basta. Porque você viveu muitos anos com ele. Então, 25. quando que a coisa ficou num nível insuportável que parece que você teve, né, uma visão mais cristalina ou então sofreu muito na íntegra para falar que não pode mais isso continuar? Como é que isso se desvencilhou? Então, esse processo com ele não aconteceu comigo, não. Eu fui descartada. Tá. Ele chegou vários descartes ao longo da relação, mas ele me descartou de uma maneira faraônica, que eu vou contar no meu próximo vídeo lá. Mas foi faraônico. E como eu te disse, eu fui no fundo do poço, ainda era um alçapão, e eu fui derrocada porque não foi um descarte, foi uma exposição pública. Ele me assassinou. Ele me expôs de uma tal maneira. Eu não perdi o chão, eu perdi a alma. Não foi uma apunhalada. Não tenho como dizer para você. Eu estou contando no meu próximo vídeo semana que vem, lá na segunda-feira. Não percam que foi. Adivinha com quem eu peguei o narcisista? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Mas ainda tem que... Tu é doida. Tu é louca. O que tu viu? Tu viu o quê? Você não viu nada. E eu estava com testemunha do meu lado, hein? E até a testemunha fica assim, Adriano, será? E eu também. Se ele não fosse com quem foi, com a exposição da cidade, estava arriscado eu ter voltado ainda para essa cidade. Foi terrível. Agora, como foi eu me libertar disso, porque aí o que aconteceu? Ele me descartou, sim, como um lixo. Como um lixo. Você não tinha mais cumprimentos. Não tinha. Não tinha mais. Ele fez você chegar, né, com violência psicológica, violência física, ele fez você chegar no fim do poço. Então, você secou, é uma uva passa, então eu preciso procurar alguém agora para começar a vampirizar. Faltava agora só me expor de vergonha, de humilhação diante de todos para dar o descarte final. E ele fez com maestria. Com maestria. Conseguiu. Só que quando a gente fala assim sobre ser enterrada, e eu fui enterrada, hoje eu sou uma semente germinada. Ele me enterrou, mas eu germinei. Eu era uma semente sem saber. O falecido é ele. O falecido é ele. E nós estamos até no dia 2 de novembro, que é dia dos finados. Ele é o finado. Calma, você é linda. Então, querida, foi assim, ó. Isso é muito legal falar, eu gosto de falar a respeito disso. Gostaria muito que o processo que aconteceu comigo acontecesse com as pessoas também, que estão passando por isso. Claro. Depois desse descarte, eu passei 4 anos. Faz 4 anos depois de amanhã. Faz 4 anos depois de amanhã. Então, quase 4 anos. Foi agora há poucos meses. Agora há poucos meses que eu me reestabeleci de cura. Como foi isso? Foi quando eu descobri sobre o transtorno de personalidade narcisista. Foi no início desse ano, quando eu descobri sobre... Tudo fez sentido, porque até então eu passei 4 anos perseguindo, porque vai ter que me reparar, porque vai ter que se arrepender, não é possível que não tenha remorso, porque não é possível que não peça perdão, não é possível que não... Não, eu estou sendo honesta. Não é possível que não sinta pelos filhos, não é possível que não perceba que destruiu emocionalmente outro filho, não é possível isso. Não. Se você está dizendo, eu não aceito. Não. Eu fiquei 3 anos e meio assim.
3 anos e meio Eu desse sei, jeito. eu E sei. socando. Eu dava uma paulada nele atrás da outra, e hoje que eu sei que ele estava morrendo de rir, satisfeito, que eu agia e reagia exatamente da maneira que ele determinava. E quando eu descobri sobre o transtorno de personalidade, cara, sabe o que me aconteceu? Peraí, só um minuto. Sabe o que aconteceu? Eu fui estudar, as fichas começaram a cair como aquelas fichas de orelhão. Tudo passou a fazer sentido para mim, e aí eu entendi que, ainda que eu quisesse uma reparação ou ele pedisse perdão, nunca mais eu ia ser reparada dos danos causados. Isso é importante que vocês saibam. Ainda que a gente lide com alguém que não tenha o transtorno, que tenha nos feito algum mal, tenha nos causado alguma coisa muito séria, ainda que essa pessoa te peça perdão e desculpas, e a gente até perdoe e a gente desculpe, o dano, ele não é reparado, nunca mais. Nunca. Não, Né? a gente É tem a o palavra poder de dita. reparação. E a gente sempre tenta reparar, porque isso é uma habilidade do ser humano que faz com que ele tenha resiliência. Isso também não funciona com eles, Adriana. Sabe o que parecia? Que eu precisava, parecia não, é isso. Inconscientemente, eu não tinha consciência disso, mas eu precisava que ele validasse o que ele fez, o mal dele, para eu reconhecer o meu valor. Nunca. Não entendi? Ele não tem essa capacidade. Ele não tem essa capacidade. No entanto, ao mesmo modo que eles descartam, porque você não é mais suprimento, eles te perseguem, porque você é objeto dele ainda. Ah, sim, me persegue de tal maneira que foi um dos primeiros inscritos no meu canal do YouTube. Oh, e eu tenho que printar essas paradas, porque amanhã ou depois, na hora em que eu vou falar, a louca sou eu, ela tá mentindo. Eu nem tô mais inscrito, eu nem tô inscrito lá. Foi não um dos primeiros. Eles fazem fake, eles fazem novos Gmail, eles fazem Facebook, fake, e eles fazem um atrás do outro, por mais que você delete. Eu perdi as contas. Eu perdi as contas da quantidade de fakes que ele fez. Mas não é ele, eu que sou louca. Eu sou louca. Você é louca. E assim, ó, um cara desse jeito, sua louca. Vai se tratar. Sua louca. E você absorve isso. A gente não pode se permitir mais isso, gente. Não. É inadmissível aceitar o inaceitável, questionar o inquestionável. Apesar de você ter dito aí uma coisa que é verdade, a nossa geração ainda veio muito atrelada a isso. Sim, sim. Né? De manter as aparências, sofrendo violência psicológica, sofrendo violências físicas, mas em prol da família, do que os outros vão falar, e porque a questão do divorciado... Imagina, me divorciei o quê? Faz 15 anos, mas assim, eu tive um casamento bom, assim, fora desse esquema. Mas eu divorciada, ninguém mais me convidava, porque ou eu ia seduzir o marido da amiga, isso aí, você ia seduzir o marido. Ou o marido e achar que eu ia colocar ideias na cabeça das mulheres. Para se divorciar. Aí você já não serve para ser amiga da minha esposa, não é? E você não serve nem para dar bom dia para o meu marido. E aí, por que a gente fica, às vezes, num relacionamento tão desgastado, violento, sofre abusos? Porque você, hoje, né, talvez, né, nós saibamos que foi melhor ter saído de alguma coisa que não estava boa, não necessariamente que seja abusiva, mas a gente se questionava, ruim com ele, pior sem ele, pelo social, não Olha como a gente ouviu isso, né? Tá ruim com ele, tá pior sem ele. Eu vivia pensando nisso também. Tanto que eu volto até naquela situação que aquela minha amiga que falou assim, não casa, ele tem caráter duvidoso. Olha, cara, no dia do meu casamento, eu de mão dada aqui com meu pai, a marcha nupcial tocando, ela chegou aqui no meu cotovelo, pegou, veio no meu ouvido e falou, ainda dá tempo de desistir.
Ela sabe. Essa minha amiga me disse isso. Ainda dá tempo de desistir. Aí eu falava, você é louca! Eu tenho que pedir desculpas para ela. Nem sei por onde está. Ela não está aqui hoje, não. Eu preciso pedir desculpas, que a louca naquele momento que estava fazendo o que fez na minha vida fui eu. Né? Não, eu entrando de mão dada. Você tinha um pensamento, mediante a toda essa maldade, você tinha um pensamento pueril. Você sim. não conseguia enxergar, não, é impossível que estão me falando isso. Não, isso não está Eu não podia mensurar que isso existia. Entendem? Eu fui criada de um jeito, como eu falei, na redoma, que eu não podia imaginar que isso existia. Casamento para mim era uma coisa legal, bacana. Uma inocência muito grande. Era aquilo ali. Porque crescemos inocentes. Sim. Eu não posso negar, sim. Até meio tola, sim. Por Até ser meio tão... tonta. Sim. Né? Sim, porque eu me permitia, inclusive, também ficar confusa, se bem que o gaslight ele é bem forte, né? O gaslight foi até anteontem falado no Fantástico, se eu não me engano, foi falado. O gaslight é uma técnica deles bem cruel, bem covarde. É uma trama. Pois é, como o peixe na rede. Que você quer, quanto mais você bate, mais você vai se atrelando, mais você vai ficando preso ali no meio e vai se cortando, porque você vai se permitindo ser machucado. E, na verdade, se perder mesmo. Que dicas você daria, Adriana, para todo mundo ficar desperto? Então, isso é legal. Situação desconfortável a gente sempre vai ter na vida. Em qualquer esfera, com um amigo, com um patrão, com o filho, com o marido, com a esposa, com o irmão, com a irmã, natural que aconteça. A gente vai sempre machucar alguém e alguém sempre vai nos machucar. Você vai ser grosso com alguém em algum momento e alguém sempre vai ser grosso com você em algum momento. Circunstancial. Quando isso começar a ser repetitivo, constante e permanente, tu tá no ciclo e foge, sai fora, que é laço. Crônico e com dor e sofrimento. Alguma coisa está errada. Não tenta justificar, não tenta subliminar. Ouvir a nossa intuição. A nossa intuição fala. Ela grita. Mas a gente tende a fechar os olhos e falar, não. E você não vê. Tô te falando dessa cena do macarrão, olha, isso tem 30 anos. A cena do macarrão, daquele... Como você é única. É um garoto de 20 anos falando isso para mim, eu não vi. Ele só tinha 20 anos. E eu não vi aquele momento em que ele estava enredando, me pegando, entrou na minha casa, comeu da minha comida, viveu às minhas custas, ele e a família, trololó. E assim foi. Então, não é porque uma pessoa fez uma grosseria que é um narcisista, que é um psicopata. Não é isso. Todos nós temos as características narcísicas. Todos nós temos ira, temos raiva, temos ódio. Quem nunca teve uma inveja de alguma coisa, um sentimento de vingança? Mas a gente também é um misto, um mesclado. A gente tem esses sentimentos, mas a gente também é empata, é solidário, é amoroso, é afetuoso, né? A gente é carinhoso. Nós temos essa gama de sentimentos. Eles não. Eles têm só... Eles são só ruim. Eu ruim. vi um vídeo, inclusive, de uma psicóloga positiva falando a respeito disso. Por isso que não batam de frente com eles, porque eles são monstros. E se você quer se tornar você enfrente porque você vai perder. Enfrentar um narcisista, um psicopata, você perde, porque você é um mesclado de sentimentos. Eles só são essa dureza. Não é Exatamente. isso? Por você isso concorda? que a única estratégia é fique longe e finja-se de morta. Ouviu, Cristina, minha amiga? Fique longe e finja-se de morta. Não tem argumento. Só o afastamento pode ser de chefe, de pai, de filho, de marido, o que for. Mediante essa pessoa narcisista perversa,
que a única coisa que vai dissolver toda essa trama é afastamento e se fingir de morta. Bloqueia celular, Insta, bloqueia Facebook, bloqueia tudo, mude seus horários, finja. Se possível, mude até de telefone. Tudo. Se você se encontrar com ele em algum lugar, não bata de frente. Deu de cara? Olá, boa noite, tudo bem? Vai para lá. Bom. E se estiver no mesmo ambiente, faz de conta que ele é um pilar. Finja-se de morta. Sim, sim. Não olhe, não procure, isso é importante. Quem foi descartado ou quem saiu dessa situação permanece muitas das vezes no vício porque fica indo atrás. Não dá. Eu aconselho o seguinte, só por hoje. Só por hoje eu vou me blindar, eu não vou olhar, eu não vou procurar, eu não quero saber. Só por hoje. Amanhã, o mesmo processo. Só por hoje, é esse o processo. Mas o que é que você está falando? É a síndrome da abstinência, é que a pessoa dependente de drogas, dependente de álcool faz foi um dia, né, atrás do outro. O meu processo foi doloroso demais, porque eu passei quase 4 anos. Nossa, eu cheguei às vias da loucura. Eu quase 4 anos eu acordava, mas assim, abria o olho e era a primeira coisa que me vinha na cabeça era esse sujeito. Eu ia deitar dormindo com isso na cabeça. Aí eu dormia. Aí tive que passar a tomar remédio para dormir, porque aí a sua cabeça fica 1000, você não dorme, perde noite de sono, tem filho pequeno no dia seguinte para colocar na escola, precisa correr atrás da vida, fazer as coisas. Passei a tomar remédio para dormir, para poder ter uma noite. Quando eu abria o olho de quase 4 anos, assim, um dia, em abril, bom, pela fé que eu professo, eu chamei Deus no concreto. Eu chamei Deus no concreto, mas eu chamei no concreto, no clamor. E eu disse, não quero mais isso. Eu não aceito mais, no concreto. E eu clamei, e que eu não queria mais aquilo. Eu não queria mais pensar naquilo, nem ir dormir, nem acordar. Eu queria ter vida em abundância. Porque eu creio num Deus que me dá uma vida em abundância. Cara, não demorou 2 dias. Eu caí dentro desse contexto do transtorno de personalidade. E aí foi uma libertação. A tal da conga abriu a jaula e não deu só 2 passos e voltou para a jaula. Eu saí de dentro daquele cinema 180 graus, tomei o parque como sendo meu, e que é libertador. É libertador. Não, se você perguntasse, Adriana, você se encontrou? Não. Aquela Adriana que eu perdi, eu perdi. Aquela Adriana eu perdi. Ela foi ultrajada. Você perde, olha, se eu quiser me reencontrar, eu tenho que voltar. Eu vou perder tempo voltando para me achar, e eu me acho. Só que eu vou me achar no meio de um lamaçal. Tudo perdido. É melhor eu começar de onde estou. Vamos fazer outra coisa, vamos virar o disco. Poxa, Carla, o que eu entendi foi exatamente isso que você está dizendo. Eu precisava reiniciar de onde estou. Mas isso tem muito, né, em psicoterapia assim. A gente tem uma tendência a ficar fazendo aquela coisa. Ai, não dá certo, nada dá certo para mim. Escuta, faz 20 anos que você está fazendo assim. Vamos tentar ver um disco? Se não Vamos tentar fazer outra coisa? Que o resultado vai ser diferente. Mas pode não dar certo. 50%, 50%. Mas o que você está fazendo até hoje é 100% que nunca deu certo. Vamos tentar 50%? Exatamente. Exatamente. Que se der errado, der errado igual a 100%. Tentar fazer diferente, você corre o risco de não dar certo? Sim, corre. Mas você só vai saber que não deu certo se você tentar. E se não der certo, então você vai tentar uma outra estratégia, mas uma saída vai ter. É como o labirinto do Minotauro. Agora, tem uma porta, cara. Tu entra no labirinto. Anterior, vai sempre. Se você sempre fizer da forma como você fez e não deu certo, é 100% de erro, de margem de erro. Total. Né? Como eu estou dizendo aqui, é um labirinto do Minotauro. Tem uma porta. Você entrou por essa porta. Pô, tem saída, cara.
Se tu entrou, tem saída. Lógico. Não é isso? Então, vamos começar o processo. De onde você está? Você vai voltar o labirinto todo? Não, você vai começar a procurar a saída como um GPS. Imagina, eu estou aqui, vou para o Nordeste. Aí, se eu chegar em Minas Gerais, eu perceber que o GPS está me levando para um caminho que não é o que eu quero, o meu destino, eu vou voltar para o Rio de Janeiro? Não. Ou eu vou parar ali em Minas Gerais e falar, peraí, eu vou reiniciar daqui? E outra coisa, né, Adriana? Entrando no modo Adriana Lira, se você estiver nesse labirinto e você não achar a porta, mete um pé na parede para ver se aquela merda quebra. Quebra. Você consegue sair. Ou então, cara, você grita um socorro, como eu fui clamar para Deus, mas você pode clamar para um amigo. Essa minha amiga aí, a Cristina, que está aqui, ela sabe disso, eu sou eternamente grata a ela. Ela foi uma ferramenta muito importante, a ajuda dos amigos. É importante que quando você tome uma decisão e que você queira realmente uma mudança de vida, que você conte com o apoio dos amigos, da família, de alguém que seja. Sabe? Conte com alguém. Não se envergonhe, eu tinha vergonha de ser divorciada, não se envergonhe. Peça ajuda. Minha amiga Cristina me foi um guindaste. Quantas vezes ela foi abusadora porque ela gritou comigo? Não, mas eu acho que amigos, eles veem isso, né? Porque eles não estão esperando que você seja a bonitinha da família, a bonitinha que faz tudo. Não, o amigo olha e fala assim, amiga, hello, acorda. Cara, ela me pegou umas vezes aí, bem, e agora, por último, eu tenho feito quase que o processo inverso com ela. Ela quem passa agora por uma situação em que eu estou na mesma postura que ela estava. Mas ela olhava para mim, ela me pegava e falava, acabou! Acabou! Sabe? Para me chamar para a realidade. Se eu não tivesse alguém que muitas das vezes me falava e que me irritava. Mas como é importante até essa irritação, porque te faz pensar e hoje te faz ponderar e como foi importante. Como essa minha amiga me foi importante. Como eu sou grata a Deus por ter usado ela como ferramenta e por ela ter se disponibilizado, porque eu devo ter sido um saco. Não, e veja como é importante, né? Sabe, Adriana, também eu conheço outras youtubers que falam sobre isso, vocês trazendo o relato de vocês se desnudando, falando da vida de vocês em prol, né, de ajudar uma comunidade, de ajudar essas pessoas enfraquecidas, e assim, o quanto também é importante as pessoas buscarem um serviço de terapia, de psicologia, fundamental. E também, antes, quando mulherada, vocês se sentem fragilizadas, vulneráveis, incompetentes, ou uma baixa autoestima, por questões da sua história familiar, tudo, procurem terapia para se fortalecer. Quanto mais vocês tiverem, menos talvez vocês cairão de uma forma, assim, menos vocês serão presas fáceis, porque vocês estarão mais fortalecidas. Eu acho isso muito importante. Eu ainda acrescento uma coisa que é importante nisso tudo. Relacionamento abusivo é muito punk. É muito punk. Então, assim, uma terapia tradicional, ela pode resolver, mas ela é mais demorada. Eu aconselho, por exemplo, você tem conhecimento de causa, né? De estudos de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos abusivos. Sem terapia não há salvação. Não mesmo. A terapia ela é primordial, ela é fundamental, eu que o diga. Eu fui fazer terapia, mas o importante é que você procure um especialista na área. Porque uma terapia, só uma terapia, um terapeuta, nem o terapeuta valida uma narrativa como a nossa, porque é muito complexa. Sim, ele precisa ter instrumentos. Ele precisa ter instrumentos. Não adianta você ficar trabalhando a angústia de ter sido uma presa de um narcisista perverso. Você vai trabalhar essa angústia há 20 anos no seu divã. Não, você precisa dar instrumentos para a pessoa crescer, se enxergar, trazer
possibilidades. Sim, sim. Desse jeito. Então, à medida em que você vai buscar terapia, que é fundamental, procure alguém que entenda do assunto para que ela possa te dar ferramentas. Agora, tem que querer muito também, gente. Tem que entender. E uma coisa que eu acho, assim, muito... que tem um peso. Não é só sobre entender o assunto, é aceitar que você foi vítima. É cair a ficha. Aceita. Aceita que você foi vítima. Pronto. Acabou. Porque assim como você foi vítima, as pessoas costumam ter raiva da nova vítima. Eu também já tive. De várias. E eu não estou aqui condenando ninguém, não. Eu tenho mais dor do que raiva. Hoje... Eu falo, gente, já sei tudo que vai passar. Pois é. Quando a etapa da desvalorização, do Ruven, da igual. Eles funcionam tudo igual, eles são xerox. Vai vir. E aí eu me solidarizo. Hoje eu me solidarizo porque elas são tão vítimas quanto a gente. Sim, aí quando você fala assim, não, mas é uma safada, ou é um safado, porque é conivente, como vai... Gente, a gente fez isso a vida toda com esses caras. Ela caiu na teia, igualzinho. Eu caí. E tantas outras caíram. Eu caí, tá aí a Cristina que não me deixa negar, e tantas outras caíram. A gente nem entende como é que pode, porque, como eu te falei, o narcisista oculto é apagado, é quietinho, é caladinho, mas as redes sociais é uma ferramenta, a internet é uma ferramenta poderosíssima. Sim. Fakes, eles fazem a leitura da vítima na rede social total, né? E sem contar que rede social, quando você olha lá postando foto sorrindo, uma farsa, gente. Todo mundo posta o dia do casamento, mas ninguém posta o dia do divórcio. Ninguém sabe que tá postando uma foto na praia com um sorrisão, com uma onda linda, quando tira aquele clique, tá dando um tabefe na criança, logo depois da foto, e posta lá, e você tá achando que tá todo mundo feliz, e só você que tá na merda. Não, mas sabe, Adriana, é que nem agora, eu tô vendo aqui os comentários, né? Eu agradeço muito a todo mundo que entrou, e quanta gente se identificando. Então, a gente sabe que isso é recorrente. Infelizmente. Né? O que a gente está tentando fazer aqui é um trabalho mesmo de utilidade pública. Né? A gente precisa passar o nosso conhecimento, a gente precisamos ser empatas, né? Saber que tem pessoas que sofrem, que precisam de orientação, que precisam de acolhimento, não ser acusada. Você fez isso, você foi boba, você não devia ter deixado. Não, é de acolhimento. Né? É da gente poder acolher todas essas pessoas que passaram, né, por esses aí de relacionamentos. E desejar muito que não tenha necessidade de levar tantos anos como eu levei, é isso que eu não quero para ninguém, os anos, a gente tem filhos pequenos, para poder entender e aceitar. Quando você entende o assunto, para de querer diagnóstico, gente, que a gente não é psiquiatra, não vai ter um diagnóstico como esse. Identifica as características, identifica o abuso e vai ter uma vida em abundância, cara. Claro, eu não estou falando assim, dá um pontapé em tudo, porque não é bem assim também, não, cara. A gente sabe que tem dente, tem casa, tem família, não é? Mas começa a ajustar o seu momento da sua saída para você ir viver em abundância. Não fique esperando, será que essa? Não, acho que agora ele entendeu. O diagnóstico é para gente que trabalha na área. O que vocês precisam ver é o seguinte: se há sofrimento, há comprometimento. Sim. Porque viver a dois não é para ter sofrimento. Você pode sofrer por coisas circunstanciais, é crônico, está tendo dor. E sofrimento... constante, está repetitivo, está permanente, é recorrente, toda semana, sabe? 2 vezes por semana, ou recorrente, não uma vezinha no mês, uma vezinha no mês a gente leva no mole. Se você tem um dia no mês na merda e 29 bacana, tá legal. Não, para pensar. Agora, assim, você não pode gritar um gol. Eu não podia gritar um gol. Não podia gritar um gol, sabe? Nem na época de Copa.
Aí, quer dizer, a gente se encontra numa época de carnaval, curtindo o carnaval na região dos lagos, depois o carnaval começou a virar um terror dentro de casa, não podia mais ter carnaval, que ninguém trabalhava nesse planeta, ninguém... Tesourando a sua alma. Exato, não podia mais assistir desfile das escolas de samba. Eu vou dizer uma coisa para você, eu sou portelense. Eu comecei os anos foram se passando de um jeito que a Mangueira eu via entrar, mas a Portela eu não sabia se entrava ou se saía. É bem assim. Então, é o que todos nós precisamos, assim, é estar despertos, né? E por isso que eu gosto de convidar vocês para participar, para dividir tudo isso, né? Para as pessoas começarem a repensarem e ressignificar a vida, porque se você está vivo, então ainda é um sinal de que você dá conta. É possível, cara. Você sobreviveu, e todos eu sobrevivem. Sobrevivi. E, ó, é porque a live não pode ser muito... As histórias são longas, a gente não pode ser muito extensa, mas Claro. eu, sim, pensei várias vezes em desistir da vida. Pensei. Sim. Então, sim. A gente pensa. Então, a gente passa por isso. Não tá legal. Desistir da vida. E hoje eu estou aqui plena, em abundância, dando essa live, falando para vocês, eu tô viva, eu tô bem, cara. Eu tô bem pra caramba. E do jeito que eu escolhi. E não me permito mais abusos, de quem quer que seja. Nem de filho, nem de amigo, nem de pai, nem de mãe. Mas é aquela coisa do limite. Você pode fazer até aqui. Opa, tá me incomodando? Tem uma linha. É saber, como a Cristina está falando, se alertem, porque assim, não é não, e não se culpem pelo não. Não se culpem, é melhor você dizer não. O não é protetor. Porque papai mesmo. e mamãe chega para a criança e fala, não pode. Não é um não pode, assim, nocivo. É um não pode de estou te protegendo. E a gente, eu lembro muito assim, sabe aquelas bonequinhas, eu não sei se é escocesa, que é uma dentro da outra? Eu sei qual é, que vai tirando várias. Isso, e nós temos essas nossas bonequinhas aqui dentro, principalmente nós mulheres. E nós precisamos olhar para as nossas bonequinhas com muito afeto, porque se a gente vê uma criança sofrendo alguma coisa, a gente vai lá e fala, não faça isso, vem aqui que eu vou te acolher, eu vou te cuidar bem. E nós precisamos fazer isso com as nossas bonequinhas de todas as nossas fases. É o que a gente Muito merece. interessante isso que você falou agora, muito interessante e enriquecedor. Não tinha pensado nisso e vou avaliar isso com muito carinho. Vamos cuidar das nossas crianças, daquelas nossas bonequinhas que em cada tamanhinho passou por uma dificuldade, sofreu bullying, descaso, abandono, tudo. Nós só podemos pegar essas bonequinhas e fazer assim. Acolhimento. Ontem eu estava estudando, eu estou estudando, né? Eu estou fazendo terapia cognitivo-comportamental e eu entendi que o leite materno ele nem é tão saudável assim. O que alimenta o bebê é o afeto, é o apego, é aquela hora em que a mãe passa a mão no cabelinho, tira a remelinha do olho, olha para ver se a unha não tá grande, se está tudo bonitinho, se não está sujinho. Não é nem o leite em si. Mas, Adriana, vamos fazer isso por nós. Vamos, eu estou aqui tentando fazer a minha parcelinha. Parcelinha. E não é só pelas mulheres, não. É porque as mulheres são maioria, mas é por todos. Inclusive, eu sou solidária aos homens que passam isso nas mãos das mulheres. Eu sou muito solidária, eu estou aberta, inclusive, a tentar ajudar da maneira que eu puder, até onde eu puder. Claro. Tecnicamente, eu ainda não posso me manifestar, né? Tecnicamente não posso. Posso me manifestar com as minhas experiências e com os meus estudos. Eu sei que isso é uma parcela. Quando a gente chega num momento em que não pode mais ajudar, a gente encaminha para uma profissional, né? Então, eu acho que esse é o primeiro caminho. Procure uma terapia. Então, assim, você vai ver que tem vida. Dentro dessa causa, somos todos parceiros. Ai, que legal. Tamo juntas. Eu agradeço muito a tua participação. Eu também, eu adorei você.
Também. Adorei você, Carla, adorei. Me chama mais. Vamos bater mais papo. Vamos E, fazer ó, vários combinados. não vamos esquecer a nossa promessa de procurar saber a respeito dos homens aí, para ver se a gente consegue falar com alguma Vamos autoridade. vasculhar, amiga. Vamos montar uma coisa legal e justa para eles Eu também. vou começar a procurar depoimentos, eu vou entrar em Tá. contato com algumas pessoas, conheço Combinado. e aí a gente vai Ó. fazer uma live junto sobre isso. Combinado. Tá bom, minha Queridos linda. que entraram, queridos que estão aqui, um grande beijo, Muito obrigada pela obrigada presença mesmo. de todos. Espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigada, linda. Beijo, Beijo queridona. para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.